Oh, sim, Senhor, Tu és bom, Pai. Oh, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado por este dia, Senhor. Dia que o Senhor criou para nós nos alegrarmos nele. E nós iremos nos alegrar. Temos nos alegrado. Estamos desfrutando desse dia, Senhor, mas o dia ainda não acabou. E eu sei, Pai, que até o fôlego de vida que nós temos vem de Ti, Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E queremos Te agradecer, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo ainda que o Senhor irá fazer na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Te dou graças por todas as pessoas, as famílias aqui representadas e por aqueles que não puderam vir de forma física, mas estão nos acompanhando pelo YouTube, Senhor. E eu creio que essa palavra correrá velozmente e alcançará as vidas de todos aqueles que derem ouvidos à Tua palavra, Senhor. E nós não iremos sair da mesma forma. Sairemos daqui fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Obrigado pela Tua palavra que nos inspira, que nos instiga a crescermos, a avançarmos, a olharmos não para nós, mas olharmos para Ti em nós, Senhor. E sabermos que nós podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Tudo pode se levantar contra nós, mas nada é tão poderoso quanto o Senhor. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Obrigado, igreja. Que bênção. Cada dia, cada momento de hoje foi surpresas e tantas coisas boas mesmo. Presentes esperados e inesperados. Principalmente a presença dos meus pais, da minha irmã. E a outra também ficou lá em João Pessoa chorando quando viu o vídeo. Mas que bênção, queridos. Nós somos tão gratos por poder fazer a vontade do Senhor e poder ver a palavra de Deus se concretizando na nossa vida, quando nós deixamos casa, e pai, mãe, irmão, irmãs, e a Bíblia diz que nós recebemos até, já no presente século, 100 vezes mais. É certo que também com perseguições, mas a perseguição ela não pode nos parar, amém? O que nós precisamos entender é que os nossos olhos devem estar sempre fitos no Senhor, e aí não tem como errar, amém? Quero agradecer a deputada Carla, a essa comitiva maravilhosa que está conosco. Obrigado por esse tempo de vocês estarem olhando um pouco para as igrejas, isso é muito importante. A igreja ela tem um papel preponderante, não só nesse governo atual, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então a solução mesmo da nossa nação está aqui, irmãos. Não só nessa igreja, não só conosco, mas as igrejas juntas. Eu fico tão feliz de saber que tem trabalhos sido executados pelas igrejas evangélicas, pela igreja católica. E não é só no combate de drogas, mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A igreja, de uma forma sobrenatural, ela tem agido em várias instâncias, em várias áreas, também nessa área social. E é impressionante quando a gente convoca a igreja para se envolver, para fazer obras como essa, todo mundo se engaja. E ninguém pede dinheiro para fazer. Muito pelo contrário, tira dinheiro do bolso para investir. Se esforça, dar a sua vida, né? Nós temos exemplos maravilhosos aqui de pessoas que têm sido abnegadas, de deixar a sua vontade própria para fazer a vontade de Deus. E eu quero externar a minha gratidão por Eva. Eva, fica de pé. Dê uma salva de palmas para Eva, irmãos. Glória a Deus. Há anos que essa mulher, ela, principalmente nos domingos pela manhã, não sei se você olha para o nosso grupo, não é, do trabalho, do nosso grupo da igreja, e é impressionante o quanto você vê o trabalho dela. Ela tira as fotos, ela envia para o grupo um café evangelístico que ela tem feito lá em Ponta Negra, e ela pega as pessoas, as mais marginais possíveis, aquelas que ninguém olha, aquelas que ninguém observa, aquelas que ninguém ajuda, mas ela está lá, toda semana, investindo naquelas vidas, levando café, levando comida e principalmente levando a palavra. Palavra cheia de compaixão, cheia de amor, e esse trabalho vai avançar, Eva. E você ainda vai ter muito apoio. Pode ter certeza que uma das
coisas que a gente conversa sempre, né, Marcelo? Wesley, a gente que está sempre junto com relação aos séries, é também olhando para esse trabalho que você tem feito. E as orações que você tem feito ao Senhor, Ele tem ouvido. Amém? Ele vai chegar. Vai chegar recurso, vai chegar favor de homens. Sabe, de onde você menos espera, pessoas vão estar querendo procurar saber o teu contato para investir na sua vida, investir nesse trabalho. Vai avançar, viu? Amém? Você não está procurando púlpito, você está indo com o púlpito de forma invisível, mas está fazendo a diferença. Esse é o desejo de Deus. Amém, gente? Que bênção, glória a Deus. Então nós vamos trazer uma palavra, eu tenho certeza que eu me identifico muito com essa palavra e eu, na verdade, até hoje à tarde, umas 3 horas da tarde, eu tinha algo para compartilhar. Já estava tudo certinho, né, no script, né, do pastor, mas o pastor dos pastores disse, não é isso não. Eu quero que você externe para a igreja aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem desfrutado, a revelação que você teve sobre a minha alegria em você. Amém? Então faça ha, ha, ha. Aleluia. Se você tiver o entendimento, a revelação do poder que há na alegria, irmãos, você nunca vai ficar triste. Você não vai dar permissão ao diabo de querer te paralisar. Você não vai dar permissão às pessoas que mesmo te machucam, e em vez de você olhar para quem te machuca, você continuar olhando para aquele que nunca falha contigo. Tudo é uma questão de referência, irmãos. E nós precisamos tirar o foco de circunstâncias, de pessoas que não são tão boas para nós, pessoas que vivem nos criticando, e colocar a atenção naquele que sempre nos promove, aquele que sempre está junto conosco, aquele que sempre diz, vai, eu acredito em você, você pode, eu estou junto contigo, você não está só, eu nunca te deixo, jamais te abandono. É como se a gente estivesse parando num posto de combustível e enchendo o tanque. Então a gente precisa, sabe, entender as coisas da palavra, e a Bíblia fala sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, Paulo disse que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é tristeza no Espírito Santo, mas é alegria no Espírito Santo. E a gente precisa se levantar no meio das adversidades da vida, das tempestades, porque todos nós passamos, irmãos. Todos nós passamos por situações adversas, todos nós passamos por situações que não são tão agradáveis, todos nós passamos por perdas, todos nós estamos passando, e graças a Deus que estamos passando por uma pandemia que varreu muitas famílias, que machucou muitas pessoas, né? E principalmente no Brasil, que foi tão politizada. Até isso foi politizado, irmãos, e segregou pessoas. Quando o Senhor fala que é na unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. E nós estamos olhando para coisas pequenas, precisamos tirar os olhos das coisas pequenas e colocar os olhos naquele que é todo poderoso. Sabe, o simples fato de nós estarmos aqui já é motivo de muita alegria, termos passado por essa pandemia e estarmos aqui. Não é verdade? Amém? Alguns irmãos nossos, parentes, primos, conhecidos, não tão conhecidos, colegas de trabalho, como eu perdi essa semana passada, sabe? E passaram, infelizmente, não estão conosco mais. Mas sabe, irmãos, a vida continua. E a gente precisa olhar para frente. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa se levantar nessa condição. E não é de qualquer forma. Então a palavra de Deus, quando fala do reino de Deus, ela diz que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas a gente precisa lembrar que o reino de Deus, havia uma manifestação desse reino até a queda de Adão. Antes de Adão cair, queridos, tudo era maravilhoso, não existia nada de problema, não existia doença, não existia morte, não existia miséria, não existia inimizade, não existia nada disso. Tudo era maravilhoso. E Adão viveu os melhores tempos da vida dele. Naquele tempo onde ele estava tendo sempre, na viração do dia, comunhão com o Senhor.
comunhão com Deus, que estava compartilhando segredos do coração para que Adão continuasse crescendo e avançasse e a cada dia. Mas infelizmente sabemos que ele cometeu alta traição. E por aquela traição, o reino de Deus passou a não mais se manifestar na terra. O que agora se manifestou foi o império das trevas. E o império das trevas veio de forma avassaladora, destruindo muitas coisas, destruindo famílias, separando pessoas. A gente vê a primeira morte, né? Lá com os irmãos. Veja, um problema já dentro da família. Família onde o coração de Deus, ele vê família. Foi Deus que criou a família, foi Deus que estabeleceu a família. E as trevas são tão violentas que foi na primeira família que já houve o primeiro homicídio. Por quê? Porque o que estava ali operando era o império das trevas. E ao longo dos tempos, ao longo do Antigo Testamento, é certo que Deus levantou personagens poderosos, Abraão, que ficou conhecido como o pai da fé, Davi, José, Moisés, tantos homens de Deus. Raabe, porque mulheres também se levantaram. Não é verdade? Ruth, Esté, tantas mulheres, tantos homens, e por situações, por palavras que Deus deu e coisas que aconteceram, havia uma proteção, uma certa proteção do Senhor para o seu povo. Mas era com muita dificuldade que eles viviam. Por quê? Porque ninguém era nascido de novo. Ninguém tinha uma comunhão interna, vamos dizer assim, uma comunhão com o Pai. Na verdade, nem podiam chamar de Pai. Mas da plenitude dos tempos, diga plenitude dos tempos. Aprove a Deus enviar o seu Filho. Por que Ele enviou? Porque Deus amou o seu mundo, o mundo de tal maneira que enviou. Ele enviou por causa do seu amor para com toda a humanidade. E Ele enviou na hora certa, porque Deus nem se antecipa, nem se atrasa. Deixa eu te dizer, irmão, se você acha que a situação da sua vida está demorando, é porque o milagre vai ser maior. Descanse nisso. Não se desespere porque aquela área ainda não foi resolvida. Deus está trabalhando nos bastidores. Descanse nele. Agora não murmure, não fique entristecido porque ainda não aconteceu, porque isso não é uma forma de expressarmos a Deus a nossa condição de fé nele. Amém? Quem anda em alegria demonstra que anda em fé. Se você puder anotar essa frase, isso aí dá $1 milhão. Se um coach estiver ouvindo isso aqui, vai pegar isso aí e vai ganhar milhões e milhões. Amém? Glória a Deus. E aí Jesus veio. E nos 4 evangelhos ele se expôs, ele se manifestou. Na verdade, ele manifestou a própria vontade de Deus. Jesus, ele era a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus veio externar ao mundo como é a vontade de Deus na terra. Pessoas chegam para mim e dizem, pastor, mas Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus mata, Deus fere, Deus isso, Deus... Aí eu digo, olha para Jesus. Quando você olha para Jesus e você vê a história toda de Jesus, como ele ministrava, como ele andava, como ele agia, a maneira que ele tinha compaixão das vidas, sabe, como ele lidava tanto com uma pessoa de forma individual, mas também de forma coletiva, como o carinho que ele tinha, o respeito que ele tinha, a honra que ele dava, até pelas crianças. Quando os próprios discípulos queriam afastar as crianças dele, e ele aproveitou aquele momento e disse, ei, por que vocês estão fazendo isso? Das tais é o reino de Deus. Ou seja, elas são importantes para mim, tanto quanto você. E ele, sabe, falou aquilo por causa da pureza da criança. Nós, adultos, começamos a deixar a malícia entrar em nós, por causa desse mundo. Por causa do sistema desse mundo que jaz no maligno. E a gente deixa malícia entrar, mas uma criança não tem. É por isso que quando uma criança pede algo ao seu pai, e o pai diz que vai fazer, aquela criança, querido, pode dar o que der, ela vai crer até o fim. Porque ela entende que o pai vai falar a verdade para ela.
E assim é Deus para conosco. Ele quer que nós hajamos com Ele como crianças, sem malícia nenhuma e crendo piamente do que aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete, Ele vai executar. Porque Ele é um Deus bom. Mas Jesus aqui na terra, quando Ele começou a pregar, Ele não anunciou que o reino de Deus já estava ali, manifesto. Nem tampouco anunciou, e quando Ele chamou os discípulos, primeiro os 12, depois os 70, a instrução que Jesus dava aos seus discípulos era: ide e pregai, e digam que o reino de Deus está próximo. Curai enfermos, expulsai demônios. Veja, a instrução que Jesus dava aos seus discípulos era que eles fizessem aquilo que eles viram Jesus fazendo. Porque a Bíblia diz que Ele ia por toda parte, anunciando o evangelho do reino, ensinando, pregando e curando. Diga, ensinando, pregando e curando. E, amado, a Bíblia diz a todos que chegavam a Ele, indistintamente. E Ele, depois que fez isso, veja, pelo exemplo que Ele deu, Ele tinha condições suficientes de não só orientar, não só designar, não só instruir, mas dizer: façam como eu fiz. Primeiro Ele fez e depois Ele ensinou. Mas o ensinamento dele dizia: digam a eles que o reino de Deus está próximo. Porque o reino de Deus ainda não estava vingando, ainda não estava completamente manifesto. Porque, na verdade, Ele ainda não tinha ido à cruz do Calvário. Era necessário Ele passar por aquele momento. Porque só aquele momento, e depois do terceiro dia, é que a alegria que já estava proposta de Deus para a humanidade, desde a fundação de tudo, ela ia ser manifesta na minha vida e na sua vida. Ninguém ainda estava com o gozo completo, ninguém ainda tinha a condição de viver na plenitude da vontade de Deus antes de Jesus ter passado pela cruz. Por quê? Porque todos eram mortos espiritualmente. Todos perderam a ligação direta com Deus. Era por isso que o reino de Deus não era manifesto. Mas no final da caminhada, lá no Evangelho de João, quando ele estava praticamente na última semana, dando as últimas instruções, ele passou algumas coisas para os seus discípulos, e ele começou a dizer que o reino de Deus, uns diziam: ele ali ou lá está. Ele disse: não, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. E o que é que está dentro de nós? A justiça, a paz e a alegria. E isso aconteceu com os seus discípulos quando ele soprou neles o Espírito Santo. E ele disse: recebei o Espírito Santo. No momento que eles receberam o Espírito Santo, o reino de Deus se manifestou dentro daqueles homens. E se a gente for olhar a gente não vai ver isso tudo, só estou dando uma pincelada, mas se você for olhar para o comportamento daqueles homens que antes eram pessoas rudes, eram semi-analfabetos, eram pescadores, eram cobradores de impostos, eram pessoas da sociedade, e não era uma sociedade, uma condição, talvez o que tivesse um destaque maior, era o único que o traiu. Era o mais organizado dos 12, era Judas Iscariotes. Mas Deus pega aquilo que não é para confundir o que é. Aleluia. Eu fico pensando, queridos, por que é que Deus não procurou, Jesus não procurou aqueles que já eram destaques na época? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus levantou pescadores para pessoas olharem para eles, quando lá na frente estavam impondo as mãos, mandando aquele aleijado se levantar, pregando com forma sobrenatural, de forma que até a sombra curava os enfermos, para os homens, os maiorais, olharem para eles e dizerem: certamente esses homens estiveram com Jesus. Porque não tinha como, naturalmente falando, eles fazerem isso. Eles agirem dessa forma, pregarem dessa maneira. Aleluia. Mas quando
o reino de Deus foi estabelecido, queridos, coisas começaram a acontecer. E é certo que nos dias atuais, nós estamos vivendo em uma condição em que estamos no reino de Deus, mas também o império das trevas está em manifestação. Porque, como eu falei, o mundo jaz no maligno. Mas eu e você até estamos no mundo, mas não somos desse mundo. E por não sermos desse mundo, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Mas para isso a gente precisa entender o que a palavra fala ao nosso respeito, entender que essa alegria já está impregnada em nós. Senhor, você não vai mais orar pedindo alegria, você não ora pedindo paz. Por quê? Porque isso já está dentro, o reino de Deus já está dentro de você. Agora é você que manifesta isso. Agora é você que coloca isso para fora. Não ora mais pedindo paciência para resolver aquela situação, para aguentar aquela pessoa do teu trabalho. Senhor, me dá paciência. Não, ele diz, ei, eu já te dei, está aí com você. É fruto, e o fruto é manifesto no ramo. Você é ramo. Sou eu que passo vida para você. Agora é você que tem que botar para fora esse negócio. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 4. Diga, Deus é bom. Aleluia. Então estamos aquecendo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. A Bíblia diz, pelo menos a minha, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu não estou ficando mais velho, eu estou ficando mais novo. Aleluia! Oh, glória! Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Para de olhar para o problema. Tira os teus olhos do sintoma. Não atente para o relatório médico. Atente para o que é eterno. E sabe o que é eterno? A palavra de Deus. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. A palavra de Deus é eterna e você só pode desfrutar, entenda bem, você só pode desfrutar de uma vida em Deus a partir do momento que você coloca a sua atenção naquilo que é eterno. E você precisa, de uma vez por todas, colocar a sua atenção na palavra de Deus. Você precisa deixar que essa palavra, ela se torne uma com você. Quando você come, o Ayrton gosta muito de dizer isso aqui para nós, como bioquímico, e ele traz instruções, sabe, lógicas do corpo humano, que quando você come algo, aquilo que você comeu já é um com você. Aquele pão que você colocou para dentro, ele já se torna um com você. Eu digo, aquela palavra que você coloca para dentro também se torna uma com você. E no momento que ela entra, não aqui, mas que ela entra aqui, não tem ninguém que consiga tirar. Porque não sabe mais se é a palavra ou se é você. Aleluia. Sabe que você não é mais o Senhor conosco, mas é Ele em nós. Sabe que existe uma diferença muito grande de alguém estar comigo, porque essa pessoa que está comigo, possa ser que esteja comigo hoje, mas amanhã esteja em outro lugar. Não é assim? Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo passou agora a habitar em nós.
E Ele agora se tornou um conosco. Não tem como separar mais. Oh, aleluia. Somos um com Ele. Um espírito com Ele. E Jesus, Ele veio externar isso, dizendo que quando alguém, um dos seus discípulos, de forma desavisada, depois de ter andado com Ele, depois de ter visto o que Ele fez, depois de ter ouvido as suas ministrações, Ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Lembra disso? E Jesus disse: Filipe, como tu perguntas, mostra-me o Pai? Tu não credes? Credes pelo menos nas obras que eu faço. Porque eu e o Pai somos um. Eu só faço o que Ele manda eu fazer. Eu só falo o que eu ouço Ele falar. E para que o mundo reconheça, queridos, Ele diz que nós devemos ser um, como Ele e o Pai são um. Por isso que ninguém roubava a alegria de Jesus. Aleluia. Vamos para frente. Olha o que Jeremias diz. Jeremias capítulo 15, verso 16. Você pode acompanhar aí pelo telão também. Diz assim: achadas as tuas palavras. Quem achou a palavra do Senhor aqui? Oh, aleluia. Logo as comi. Eu não estou falando de comida? Logo as comi. Que feijoada maravilhosa. São as mãos santas. Esse povo é abençoado, irmãos. Meu Deus do céu. Eu vi o povo aqui lambendo os dedos. Mas era porque o maior ingrediente dessa feijoada não era o toicinho. Não eram aquelas carnes, não era o próprio feijão, nem tampouco as verduras que foram colocadas. Mas era o ingrediente do amor e da honra. Onde existe amor e honra, queridos, tudo é resolvido. Jeremias 15:16, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. A palavra, quando foi achada, quando o profeta diz aqui, quando eu achei a tua palavra, alegria brotou no meu coração. Quando você chega para um doente e diz: agora você não é mais doente, você foi sarado, essa pessoa vai ficar triste ou alegre? Quando você chega para um endividado e diz: ei, fica tranquilo, porque eu já paguei as tuas contas, essa pessoa vai chorar ou vai rir? Chora só se for de alegria. Foi assim, queridos, que o profeta disse: olha, quando eu acho a tua palavra, e eu quero te dizer, irmão, se você achar a palavra do Senhor, a alegria vai brotar no teu coração. Porque aqui dizem: o pastor ri o tempo todo, eu nunca vi o pastor triste. Porque eu entendi, irmãos. Eu achei essa palavra, ela já brotou no meu coração. Não tem mais quem tire a minha alegria. O diabo não me deu, o diabo não vai roubar. Aleluia. Olha em uma outra versão, na NVT, Nova Versão Tradutora, diz assim: quando descobri tuas palavras, devorei-as. Eu gosto disso. Aleluia. Por que você acha que Jesus disse que aquele que tem sede, aquele que tem fome, Deus não se agrada daquele que é fastioso, irmãos. Daquele que só abre a Bíblia quando vem para um culto. Sabe que no início da minha caminhada, lá quase 30 anos atrás, 27 anos atrás, eu já na PRF, e eu sempre levo uma bagagem, né, levando alguns materiais, e Lucerna ia e empurrava a Bíblia dentro da bolsa. E a Bíblia voltava, ia e voltava do mesmo jeito, não abria, não era nem vista, era só afastada. Às vezes eu tirava ela, não era para ler, é porque ela estava atrapalhando aquilo que eu tinha botado, as comidas, os biscoitos. Um crente domingueiro. Não me desviava,
Mas sabe, irmãos, eu fui jogador profissional, muitos de vocês sabem. E quando eu jogava, no momento que eu estava jogando como titular, muitas vezes os defensores me pararam com falta. Porque eu ia atacar e se eu fizesse o gol, eles perdiam. E aqueles homens, né, aquela defesa, ou o objetivo deles era paralisar, seja com falta, ou seja tomando a bola para fazer o seu gol. Então eu era, entre aspas, o inimigo deles. E eles vinham de encontro a mim. Mas no momento que muitas vezes eu cheguei depois de uma contusão, ir para o banco, eu nunca vi nenhum defensor sair de dentro do meio do campo para ir lá no banco me dar um carrinho. Porque eu não era ofensivo a eles. Eu não estava dentro de campo. Irmãos, quando um filho de Deus, ele está andando de forma azeda, sem expressão de vida, sem nada dentro, o inimigo olha e diz, esse não é ofensivo não. Ele tem problema com ele mesmo, como é que ele vai resolver a vida dos outros? Se ele nem brilha para ele mesmo, os olhos dele nem brilham, como é que através deles outros vão ser alcançados? Esse eu não vou nem atrás. Por que você acha que Satanás fez o que fez com Paulo? Paulo sempre foi além da marca. Ele foi diferente, inclusive, das colunas que foram levantadas, como Pedro, Tiago e João. Você sabia que os discípulos de Jesus, os 12, depois no lugar de Judas, Matias entrou, os 12, eles não obedeceram completamente o ide do Senhor? Porque Jesus disse, antes de ser assunto aos céus, que desceria o poder sobre eles, lembra disso? E eles seriam testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas sabe que eles insistiram em ficar evangelizando só em Jerusalém? Foi necessário um sobrenatural, foi necessário um êxtase vir para Pedro e para Cornélio, ou seja, uma intervenção divina para que Pedro fosse na casa de Cornélio, que era um gentil, ele não era judeu, para que Pedro pregasse a palavra para eles, foi necessário uma intervenção divina. Por isso que Paulo, que foi depois dos 12 apóstolos, teve que ser levantado para ir não só para Jerusalém, mas para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Paulo chegou, num tempo, a evangelizar toda a Ásia. E ele nem tinha o YouTube, nem o WhatsApp, nem tinha carro possante, nem tampouco avião. Ou era com camelo, jumento ou a pé. Mas ele entendeu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo também entendeu que a alegria do Senhor era a força dele. Daqui a pouco a gente vai ver o que ele disse. Então ele diz, na NVT, quando descobri tuas palavras, devorei-as, são minha alegria e dão prazer a meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Devorei a palavra. Sabe que quando Paulo ele recebeu aquela visita de Ananias, foram 14 anos comendo a palavra. É porque de uma passagem para outra a gente pensa que Paulo recebeu imposição de mãos de Ananias e no outro dia estava pregando. Não. Ele precisou comer a palavra, receber revelações. E ele próprio disse uma vez que foi ao terceiro céu. Ter revelações e se aprofundar naquilo que Deus queria que ele transmitisse para as pessoas. E é por isso que tudo se levantou contra aquele homem. E teve um momento na vida dele que ele ficou realmente encabulado. Tem um momento na nossa vida que a gente olha para um lado e olha para o outro, e muitas vezes vai querer ir aos pés do Senhor, perguntar, Senhor, que tanta pressão é essa? Não aguento mais. Tira de mim isso, Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor disse a ele, tá certo, meu filho, realmente você está passando por um problema difícil, então deixa eu resolver. Foi assim? Não. Ele disse, como é, Paulo?
Paulo, deixa eu te dizer uma coisa. Se levanta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa no momento que você acha que é impossível. O meu poder se aperfeiçoa quando você olha para você e vê que você não tem forças. Porque não é pela tua força, mas sou eu em você, Paulo. Se levante que o inimigo não pode contra você. Aleluia. Então deixa eu te dizer, se o Senhor falou assim com Paulo, por que é que ele vai falar de forma diferente com você? Deus não muda a maneira de falar. Deus, ele só quer que nós peguemos a sua palavra e andemos com ela, nos posicionando diante das adversidades da vida. E eu digo, posição de quem é alegre. As pessoas precisam ver uma identidade nos crentes. Quando olhar de longe, não é só um coque, não é só uma roupa, e isso conta muito. Mas é uma identidade de alguém que tem brilho nos olhos. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Pessoas têm que olhar para você e dizer, rapaz, que brilho é esse? Aonde é que eu encontro isso? Aonde é que vende isso? Não, isso não se vende não, isso é dado de graça. Aleluia. Tem muita gente querendo comprar felicidade. Irmãos, felicidade não se compra. É por isso que tem tanta gente indo para terreiro de macumba. Tem tanta gente fazendo aí pacto com o diabo. Tem tanta gente vendendo sua alma. Fazendo e acontecendo para ter pelo menos um momento de alegria. Mas não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Só consegue dormir se for à base de remédio. Mas eu e você, a Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Isso é motivo suficiente para você ir dormir rindo. Alguns dias o meu netinho está indo dormir lá em casa. Ontem foi um deles. E hoje, quando eu me acordei, estava ele de lado de mim. A gente bota ele lá no quarto da gente, no dia que ele vai. E ele, rapaz, ele tem um DNA do avô. Aleluia. Desde cedo, Carla. Tem o DNA do avô. Quando eu olho para ele, ele começa a se espreguiçar. Que ele abre o olho, ele já abre o olho abrindo a boca. Não teve um dia nesses 6 meses de vida que ele acordou chorando. Ele acorda se espreguiçando e rindo. Esse já aprendeu. Aleluia. Aleluia. Filipenses capítulo 4. Verso 4. Aquele mesmo homem que pediu para Deus afastar dele aquele espinho na carne, porque ele estava sem aguentar. Isso significa, queridos, que no processo, na vida cristã, realmente tem momentos que a gente não sabe como lidar. E é por isso que a gente tem que ir buscar do Senhor mesmo. Um lugar como esse, um ambiente como esse, um momento como esse, é o Senhor querendo nos instruir, irmãos, porque Ele não desperdiça oportunidades. Eu tenho certeza que vocês que hoje vieram nos honrar com a presença e também com esse projeto que está em execução, eu tenho certeza que vocês não estão aqui à toa. Tem uma palavra de Deus, porque Deus não desperdiça oportunidades. Porque eu sou de uma família que veio da área política também. Eu nasci no meio da política. Tive tio que foi deputado federal, irmão que foi vereador. Meu pai que está atrás de vocês aí, que todo mundo fazia de tudo para ele. Seu Zé, entre como deputado estadual, tente como vereador, ele nunca entrou, mas não estava no cargo, mas eu acredito que trabalhou mais do que muitos. Eu sei, eu vivi nisso. Quando eu era com 10 anos de idade, que na época a gente podia fazer, 10, 11 anos de idade, eu entrava num táxi, nos dias da eleição, e eu pegava o panfleto com o taxista, e eu no domingo, eu ia pegar a gente no ponto do ônibus, para entregar o santinho do meu tio.
Eu sei as pressões. E eu digo, irmãos, sem Deus é pressão. E nessa pressão tem momentos que a gente não aguenta, não suporta. Alguma área da nossa vida estoura. A gente pode até ter sucesso na política. A gente pode até ter sucesso na profissão. Mas sem Deus, uma área vai estourar. Possa ser que a gente tenha sucesso nos holofotes, mas nos bastidores, onde ninguém está vendo, na nossa família, que é o mais importante, a gente está se perdendo. E a Bíblia diz, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. E a família é a alma, é a vida, é o tudo. Então, pressões vêm para eles, vêm para mim, vêm para vocês. Veio para Paulo. E foi por isso que Paulo foi ao Senhor e estava desesperado. Não aguentava mais, não sabia o que fazer. E implorou a Deus, Senhor, afasta de mim isso. Aí esse mesmo homem, na sua caminhada, quando ele precisava visitar as igrejas e não podia, ele enviava cartas. É por isso que hoje tem as epístolas. E em uma dessas cartas é justamente o que eu quero ler para vocês agora. Filipenses 4, verso 4. Ele disse àquela igreja. Só que ele escreveu aquela igreja, irmão, num momento onde ele estava preso, encarcerado. Ou seja, ele não estava na beira de uma praia. Não, ele não estava vivendo dos holofotes. Ele não estava sendo, honrado pelas pessoas. Pelo contrário, estava encarcerado. E ele mandou esse recado do coração para aquela igreja. E o Espírito Santo hoje está mandando esse recado para mim e para você. E ele disse no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. No verso 6 ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. E eu pergunto, o que é coisa alguma? O que é coisa alguma? Alguém tem revelação de dizer? Coisa alguma, queridos, está dizendo que não tem brecha para você andar ansioso. Não tem brecha. Mas se você não tem a palavra, se você não come a palavra, como vimos, se você não devora a palavra, no momento da pressão você se angustia. No momento da pressão você se desespera. No momento da pressão você vai ficar preocupado. E isso vai ter sequela no seu corpo físico. Você vai começar a ter problemas de insônia. E com o momento que você começa a ter problemas de insônia, alguma área do teu corpo físico também vai ser atingida. Alguém com ansiedade ou preocupado, algumas dessas pessoas ou comem demais, ou deixam de comer. Veja, é algo na sua mente que afeta todo o seu organismo. E com o passar do tempo, se acostumando com medicação, com coisas externas, e você vai vivendo uma vida aguada. E crente não pode ter uma vida aguada. Crente é sal da terra e luz do mundo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aí ele diz, e a paz de Deus, que paz é essa? Lá do reino de Deus, justiça, paz e alegria. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Preste atenção, coração e mente guardado. Significa que quando você protege seu coração e sua mente, o seu corpo físico, pode passar o tempo, pode passar os anos, mas você nem uma dor na unha vai ter. Você não vai ter nenhum tipo de sequela no seu corpo físico. Por quê? Porque você está com o seu espírito e a sua alma blindados. E a própria palavra diz que nós somos nós, diga, sou eu, que devo conservar íntegro e irrepreensível até a vinda de Cristo, o meu espírito, alma e corpo.
Então, o responsável de ter uma vida saudável em todas as instâncias, irmãos, não é mais Deus. Deus já fez tudo em Cristo. Quando Jesus foi na cruz do Calvário e disse, está consumado, ei, foi resolvido. O seu problema já foi encravado. Aquela situação que talvez ainda você não passou, já foi estabelecida. Está resolvido. Por isso que mesmo com a situação ainda não resolvida, você precisa rir. Sabe o que é que você precisa fazer com as contas? Pega elas, bota no chão e começa a gargalhar e dançar em cima delas. Pastor, isso é coisa de louco. Foi assim que Naamã achou. Quando o profeta disse, vai e toma banho naquele açude, naquela lagoa. Ele disse, isso é uma afronta. Olha, um homem poderoso. Isso é uma afronta. Eu me banhar naquela água? Por que isso? Aí o servo, que era mais inteligente do que ele, disse, meu senhor, se o profeta tivesse pedido para o senhor dar um dinheiro, se o senhor fazer isso, fazer aquilo, fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Faria. Então, homem, tome banho, homem. Aproveite, siga a direção, obedeça a visão, faça aquilo que o homem de Deus mandou você fazer. A Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aí ele disse, é verdade. Aí entrou. Acredito que na primeira vez ele ainda ficou meio, na segunda também, porque o incrédulo é assim. É por isso que tem um estudo que diz que não basta você ouvir uma palavra uma vez só. Você tem que ouvir pelo menos umas 7 vezes para aquilo ficar impregnado dentro de você. Indelével. Então, diz que a paz que excede o entendimento, que já habita no crente, uma vez manifesta, protege espírito e alma. Amém? Finalmente, irmãos, olha o que Paulo diz. Quando ele diz finalmente, irmãos, é porque ele vem dizendo várias coisas, irmão. Depois leia Filipenses completo, você vai ver as instruções que esse homem dá. São coisas básicas de uma vida, sabe? De um manual de vida para quem quer viver uma vida abençoada. Aí no final, no final da sua epístola, não é? Porque uma epístola tem início, meio e fim, não é? Tem introdução, desenvolvimento, conclusão. No momento da conclusão, lá nos momentos finais, aí ele diz, finalmente, irmãos, tudo. O que é tudo? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Não é assim que está escrito? Olha o que, tudo que é de boa fama, tudo que é louvor, aí ele diz assim, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E por que que esse problema te mexe tanto com você? Porque você não comeu essa palavra. Porque você não está meditando nessa palavra. Você está meditando no problema. Porque esse problema pode ter até uma verdade. Mas não é justo. Já não passou na peneira. Nas aulas práticas que eu tinha como engenheiro civil, a gente ia trabalhar e para ter a argila para você pegar na argila, tinha que passar por várias peneiras para ficar só aquela argila. Aqui, bota aí, por favor, Filipenses 4:8. Aqui é como uma peneira. Você hoje pode olhar para o seu problema e observar. Tudo que é verdadeiro. É verdadeiro? Rapaz, é. Mas vai adianta. Aí, tudo que é respeitável. Esse problema que eu estou passando é respeitável? Pode até ser. Vai, continua. Aí tudo que é justo. Aí para. Não, não é justo. Eu sou crente. Sou fiel. Estou fazendo tudo certo. Eu amo o Senhor. Eu amo minha família. Faço isso, faço aquilo. Não, não aceito. Cai por terra. Aí você começa a pensar no que é justo. Tudo que é puro. Ah, mas não é justo não. Mas é puro? Não, não é puro. Para. Não deixa tua mente ficar, sabe, poluída com aquilo que está mexendo com você ao ponto de entristecer.
Aí diz, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E ele diz, e tudo que aprendestes, no verso 9, e recebestes, e ouvistes de mim, isso praticai. Então não adianta nada você ter alegria e viver carrancudo. Não é porque eu sou um homem sério. Eu sou policial rodoviário federal, eu tenho que manter uma postura de um homem rígido. Um homem duro, carrancudo. Um usuário para o carro. Bora, documento. Mas, senhor, nada, manda o documento. Não, irmãos. Não precisamos fazer isso. Espontaneidade. Espontaneidade. Agora, tem momentos que você precisa dar umas boas gargalhadas. Soltar a franga no bom sentido. Então gostou. Mas sabe, esse mesmo homem que estava, e estamos no final, quero chamar o grupo de louvor. Esse mesmo homem que estava dando essas instruções à igreja, no final, no verso 11 dessa passagem de Filipenses 4, ele diz, olha, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi, olha o processo de vida, ele aprendeu, queridos, a viver contente em toda e qualquer situação. Então é possível aprendermos a nos alegrar no momento que a gente está sentindo uma dor. O fundador desse ministério, irmãos, que hoje não está mais conosco, mas uma vez ele estava cometido de dengue. E ele estava em São Paulo. E Mama Jane quis ir no shopping, e ele foi no shopping com ela, e ele não aguentava de dores no seu corpo. E ele ficou dentro do carro e disse, Jane, vá resolver, eu vou ficar aqui no carro. E ele dentro do carro, sentindo dores fortíssimas. Não estava aguentando nem se mexer, as pálpebras dos seus olhos doíam. E ele dentro do carro, ele começou a meditar sobre a alegria do Senhor. Aleluia. E dentro do carro ele começou a fazer. Quanto mais ele fazia, mais dor vinha no corpo. É loucura. Para os que se perdem é loucura. Mas para quem passou pela cruz de Cristo é salvação. Porque é fé. Ele não estava dentro do carro com o som do carro ligado em algum programa humorístico, não. Ele estava com muita dor no corpo. A gente não precisa de nada externo para se alegrar, não. Já está dentro, é a gente que, sabe, é como um interruptor. A luz já está lá. Mas se você não acende o interruptor, essa luz não vai acender. Somos nós que temos que acender. E ele começou a acender. E ele... e ele botava a mão no corpo e cada vez que ria, mais doía. Mas chegou um momento, queridos, que ele ficou embriagado. E ele começou a gargalhar dentro do carro. O povo passava e ficava achando que esse cabra está doido. Ou então ele recebeu a notícia e tirou na Mega Sena. Mas não, ele recebeu foi a cura naquele momento. Rindo, ele recebeu a cura. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, disse ele. De tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Lembra do homem que foi aos pés do Senhor? Pai, eu não aguento esse espinho na carne. Ele aprendeu. De tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. E ele finda dizendo, tudo posso naquele que me fortalece.
Pode dar o que for, viu, Carlos? Mas você pode tudo no Senhor que lhe fortalece. Mas faça a diferença naquele lugar. Sempre eu lhe disse isso e continuo dizendo. Mantenha o seu coração nele. E toda a glória e honra que você vai receber e recebe, e tapa nas costas e tantos elogios, aponte para ele. Porque o homem é provado pelo elogio que recebe. Tudo vem dele e tudo volta para ele. A ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Desenvolva uma vida de alegria. Você quer se parecer com seu pai? E você acha que seu pai é carrancudo? Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 2,4? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Está escrito. Se você acha que viver carrancudo é vontade de Deus, abra Salmo 2,4 e coma isso. Se teu pai, que é o meu pai, está lá no trono, dando gargalhadas, porque sabe o fim de Satanás e seus asseclas, por que é que você está se entristecendo? Você já passou por algumas situações adversas na sua caminhada. Você já engoliu muitos elefantes. E por que é que agora você vai estar se engasgando com um mosquito? Você já desafiou e venceu leões e ursos. Pode se levantar o gigante que for. Lembre que gigante maior do que o gigante se levantar contra você é o gigante todo-poderoso, que está ao seu favor. Então se alegre por dentro e externe isso para as pessoas. Sabe, deixa as pessoas olharem os seus dentes quando você puder tirar essa máscara. Se não conseguir tirar a máscara, sorria com os olhos, porque os olhos falam. Então que os seus olhos brilhem. Saia daqui amanhã no seu trabalho, chegue, sabe, brincando com todo mundo, chegue divertido. O que foi que aconteceu? Foi um bicho que mordeu? Não, é porque a alegria do Senhor tem me consumido. Experimenta. No momento de uma dificuldade que possa se levantar, experimenta por fé começar a rir. No dia que eu sofri um acidente de carro, há 10 anos atrás, eu ainda estava trabalhando em Campinas, já morando aqui. E o carro tombou no meio da BR. Aí eu liguei, o Serna chegou com o Jaelson, me pegaram no outro carro e ligamos para minha mãe. Não deu para eu ir trabalhar. E eu liguei para minha chefia também, dizendo o que tinha acontecido. E ela falando com o Lucélia, disse, minha filha, e como é que ele está? Não, dona Creuza, Beto está bem. Não, meu filho, deixa eu falar com ele. Não, mas é porque ele está resolvendo o negócio do guincho aqui. Mas eu quero falar com ele. Beto, tua mãe. Aí eu, diga, mãe. Aí ela disse, meu filho, e como é que você está? Estou bem, mãe, está tudo em ordem. Então dê uma gargalhada para eu saber se você está bem. Aí eu, no meio da BR, os colegas lá me atendendo e eu... Pronto. Resolvido o problema. Você pode ficar de pé? Foi abençoado? Diga, a alegria do Senhor é a minha força. E eu vou colocar isso para fora. Diga, a tempo e fora de tempo. Independente das circunstâncias. Diga, maior é o Senhor que habita em mim do que aquele que está no mundo. Diga comigo, tu me farás ver os caminhos da vida. Diga, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Declare isso comigo. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza
e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Sabe onde está isso? Salmo 30, versos 11 e 12. Coma isso, porque isso é receita para você desenvolver uma vida saudável em todas as áreas. Amém? Vamos louvar ao Senhor.